Olá, meu nome é André Moraes e eu sou analista de investimentos e também autor do livro Se Afastando da Manada e falo diariamente para mais de 160 mil investidores no meu canal do YouTube. Uma das minhas maiores satisfações é a de ter ajudado mais de 10 mil alunos a obter melhores rendimentos com operações na Bolsa de Valores. Ter você aqui hoje com o meu mais novo aluno é um imenso prazer. E antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua confiança ao se inscrever para esse treinamento. Não tenho dúvidas que você tomou uma excelente decisão e que as coisas que eu vou ensinar vão transformar a maneira como você investe. Onde eu vou ensinar tudo o que você precisa saber para investir seu dinheiro com maior potencial de lucros. Mas antes de prosseguir, gostaria de deixar uma coisa muito clara. Você não está aqui para ver mais uma aula com promessas milagrosas sobre enriquecimento fácil ou para aprender como fazer muito dinheiro sem esforço ou conhecimento. Isso não existe e eu sou totalmente contrário a essa abordagem. Mas o que eu posso te garantir é que se seguir as coisas que eu vou mostrar, você será capaz de identificar as melhores oportunidades para o mercado atual. O que me motivou a preparar esse curso especial é porque acredito que estamos diante de um momento único, mas que poucas pessoas estão percebendo. Me deixe explicar por que eu acredito nisso. Já ouviu falar da taxa Selic? Pois bem, é a taxa utilizada para remunerar os investimentos em renda fixa, ou seja, quanto mais alta essa taxa, mais você ganha nesse tipo de aplicação. Com a crise econômica no Brasil, a taxa Selic disparou, chegando a atingir absurdos 14,25% ao ano. Isso era tão alto que não é errado dizer que valia mais a pena colocar o seu dinheiro em aplicações de baixo risco do que, por exemplo, empreender ou investir na Bolsa de Valores. Isso se manteve por um bom tempo, fazendo com que muitas pessoas ganhassem bastante dinheiro na renda fixa. O problema é que esses dias acabaram. As taxas de juros começaram a cair e hoje estão abaixo de 6% ao ano, ou para ser mais exato, 5,5% ao ano. Para você ter uma ideia, quando a taxa de juros estava em 14,25% ao ano, o investidor praticamente dobrava o capital aplicado a cada 5 anos. Agora, com a taxa Selic recuando para 5,5% ao ano, serão necessários 13 anos para você conseguir o mesmo feito. E alguns especialistas acreditam que é possível que a taxa Selic fique abaixo de 5% até o final de 2019. Mas se você acredita que esse 5,5% ao ano é o que você vai colocar no bolso aplicando em renda fixa, você está redondamente enganado. Já ouviu falar de taxa de juros real? É simples. Ela é a taxa de juros menos a desvalorização que o seu dinheiro sofre pela ação da inflação. Ou seja, se você descontar a inflação, o que entra no seu bolso de verdade após um ano é menos do que 2%. Na prática, isso significa que se você investir R$100 na renda fixa, ao final de um ano, após descontar a inflação, o seu retorno terá sido menor do que R$2. Se você tivesse investido R$1.000, receberia apenas 16. Isso não paga nem uma pizza. Entende o problema de colocar todo o seu dinheiro nesse tipo de investimento? No cenário atual, para obter melhores resultados, você vai ter que buscar outras opções. E hoje a mais rentável é a Bolsa de Valores. Eu vou mostrar o porquê. Enquanto nos últimos meses a taxa Selic vem caindo, olha o que aconteceu com a Bolsa. No ano de 2016 ela teve uma alta de 38,93%. Em 2017, a alta foi de 26,86%. No ano passado, o mercado de ações brasileiro rompeu seu topo histórico e só esse ano já temos uma alta acumulada de 19,34% na data de gravação desse vídeo. Ou seja, se você tivesse investido os mesmos R$1.000 na bolsa nos últimos 3 anos, teria obtido R$720 de retorno. Vê a diferença? Não é à toa que esse ano a Bolsa bateu o recorde histórico de 1 milhão de investidores cadastrados. E esse número tende a crescer ainda mais. Essas são as pessoas que já perceberam a oportunidade de aumentar seu patrimônio utilizando a renda variável. E se você acha que esse número é grande, acredite, isso não é nada. No Brasil, que possui mais de 200 milhões de habitantes, apenas 0,48% da população investe em renda variável. Por isso que eu insisto em afirmar, poucas pessoas estão percebendo a oportunidade que está na frente delas. Em países desenvolvidos, onde as taxas de juros são historicamente mais baixas, como por exemplo os Estados Unidos, mais de 60% da população investe em ações.
Esses investidores sabem que para obter melhores resultados é importante saber investir em renda variável. Mas talvez você se pergunte, investir na bolsa aqui no Brasil é tão vantajoso quanto lá fora, nos Estados Unidos? E a resposta é sim. Para você ter uma ideia, ano passado a nossa bolsa de valores superou as principais bolsas no mundo. Mas como isso é possível após uma crise tão aguda como o nosso país tem passado? E aqui existe algo interessante a ser considerado. Historicamente, antes de grandes booms de crescimento, é normal que existam períodos de forte recessão. Veja esse gráfico. Sempre após uma grande crise, vemos uma forte expansão no mercado de ações e, consequentemente, na economia. Olha só, 1992. O mercado subiu cerca de 400% entre o impeachment do presidente Collor e o início do Plano Real. Entre 1998 e 2000, época da crise dos tigres asiáticos, crise russa e desvalorização do real, tivemos uma alta de mais de 300%. Em 2002, quando o governo de esquerda passou a comandar o país, tivemos a bolsa fazendo um fundo em torno de 8 mil pontos e um topo 6 anos depois acima de 75 mil pontos, uma alta de quase 800%. A partir de 2016, às vésperas do impeachment da presidente Dilma até agora, tivemos uma alta de 180% do mercado, número bem menor do que em outros ciclos. E se colocarmos esse mesmo gráfico sobre a perspectiva dos estrangeiros, que geralmente trazem um grande fluxo ao mercado, ou seja, se olharmos o gráfico dolarizado, sequer rompemos o topo do mercado deixado em 2008. Como você pode perceber, temos sinais fortes de que o novo ciclo de alta apenas começou. Diversos especialistas acreditam em um crescimento muito forte para os próximos meses e anos. Veja só o que eles estão dizendo. E por que será que as empresas aceleram o crescimento depois de um período forte de recessão? Acho que aqui vale uma analogia para explicar. Vamos comparar a empresa a um hotel com 40 quartos, por exemplo. Quando chega a crise, a ocupação do prédio cai pela metade, ou seja, para sobreviver, a empresa precisa se readequar à nova realidade. É necessário rever processos, eliminar gastos desnecessários e se tornar mais eficiente. Só assim a empresa consegue sobreviver. Quando a economia retoma o crescimento e o nosso hotel volta a ter a ocupação total, boom! O crescimento é muito maior do que antes da crise. Afinal de contas, a empresa está mais enxuta, com processos mais ajustados e mais preparada para gerar lucro. Se ela conseguiu se manter lucrativa com metade da ocupação, imagine agora com ocupação total. E é essa retomada que está acontecendo exatamente agora, com um momento mais favorável para a economia. Veja o caso da Magazine Luiza. Nos últimos 9 meses, ela teve um forte crescimento de 62%. Quem investiu R$10 mil nessa empresa obteve R$6.200 de retorno no ano. E não foi só essa empresa que cresceu espantosamente. Olha o caso do Bradesco. Se você tivesse investido R$10 mil em papéis do Bradesco, teria recebido R$17.500 de lucro nos últimos 3 anos. Outro exemplo a ser destacado é o da Petrobras, que chegou a valer R$ 3,94 em 2016 e teve uma valorização de 595%. E eu poderia destacar vários outros papéis que estão indo muito bem. E se você ainda não investe nesse mercado, fique tranquilo, pois começar a investir é mais fácil do que você imagina. Basta abrir conta em uma corretora e você terá acesso gratuitamente ao Home Broker. O Home Broker é a tela onde você verá todos os papéis disponíveis em bolsa. E é através dele que você poderá investir nas ações das empresas listadas na bolsa. Antigamente, quando não existia o Home Broker, para comprar uma ação você tinha que ligar para um profissional chamado broker, que fazia a compra do papel durante o pregão. Você já deve ter visto isso em cenas de filmes. Felizmente, isso é coisa do passado. Hoje você faz tudo isso da sua casa. Inclusive, se você quer aprender como funciona o Home Broker e como comprar a sua primeira ação, eu preparei um vídeo extra que mostra passo a passo como fazer. Você vai encontrar essa aula acessando a aba Aulas Extras aqui no nosso portal do aluno.
Mas o mais importante não é saber como usar o home broker, o mais importante é saber escolher as empresas que geram mais lucros. E se engana se você acha que para fazer isso é necessário saber balanços, planilhas, etc. Não se preocupe, não é. Eu mesmo não sou economista, eu sou formado em engenharia civil. O legal da bolsa é que ela aceita todo tipo de investidor. Conheço, por exemplo, médicos, empresários, profissionais liberais e outros que utilizam a bolsa como uma forma de gerar uma receita extra ou aumentar o rendimento da sua carteira de investimentos. Também existem aqueles que resolvem se tornar investidores profissionais, os chamados traders, que vivem dos seus investimentos nesse mercado. Ou seja, o mais importante é você definir uma estratégia de como se relacionar com a renda variável e colocar isso em curso. Na terceira aula desse treinamento, vou falar um pouco mais sobre a importância de possuir uma estratégia bem definida. Também vou mostrar qual é a estratégia que eu uso nas minhas operações. Essa aula vai ser bem legal, não perca de jeito nenhum. E como eu falei anteriormente, acredito fortemente que estamos vivendo apenas o início de um ciclo de alta muito promissor. Quando olhamos para trás, identificamos movimentos muito parecidos com o que estamos presenciando hoje. Como você pode perceber, essas grandes ondas de alta costumam durar até 7 anos, e se o movimento atual seguir o que vimos historicamente, teremos alguns anos muito bons pela frente. O importante é saber que essas janelas demoram a aparecer e esse pode ser um daqueles momentos de ouro para começar a investir. E para garantir que você possa extrair todo o potencial que esse momento apresenta, você precisa de duas coisas. Primeiro, diversificação, ou seja, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Segundo, gerenciamento de risco. Saber gerenciar risco é o que limita perdas e ajuda a identificar oportunidades de ganhos favoráveis. Também vou mostrar algumas técnicas que me permitiram tornar as minhas operações extremamente rentáveis e mais seguras. Esse é o segredo dos investidores que têm sucesso no mercado de renda variável. Bom, esse papo tá super legal, mas não quero adiantar os assuntos das próximas aulas. O material que eu preparei tá sensacional e vai valer muito a pena conferir ao vivo. Antes de encerrar, gostaria de fazer um convite para você. Eu tenho um grupo fechado no Telegram para quem curte Bolsa de Valores e deseja aprender mais. Lá eu compartilho dicas, conteúdos exclusivos com os participantes. Para participar, basta instalar o Telegram no seu celular e depois clicar no link de acesso que está embaixo dessa página. Se você não sabe, o Telegram é um programa similar ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidades. Você pode baixar ele de graça, tanto no iPhone quanto para Android, e vai ser super legal ter você na nossa comunidade exclusiva. Bom, recado dado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na nossa primeira aula ao vivo. Um grande abraço.